Muito bom, gente. Bom estar com vocês. Aí onde você estiver, as pessoas que aqui estão, você que está na sua casa. Olha, passa o período da quaresma. Que tempo maravilhoso a quaresma, não? E como nós vimos na Páscoa, nós vimos que a ressurreição de Cristo, ela não é um fato isolado no passado, mas algo que traz consequências para hoje. Abre uma nova possibilidade de vida para todos nós. Agora, nós estamos rumo ao Pentecostes. Olhamos para o Pentecostes. Pentecostes pode nos direcionar a um sentimento de avivamento, né? Pentecostes lembra avivamento. Então, eu quero te convidar para que nós possamos juntos, como igreja, possamos refletir sobre a necessidade de nós estarmos prontos, preparados para um avivamento verdadeiro. Nas próximas 3 semanas, nós vamos ministrar a série O Avivamento que Precisamos. Esse é o tema da nossa série, o avivamento que nós precisamos. E olha, avivamento tem uma definição muito clara. Avivamento é um efeito de tornar vivo, né? O avivar é algo que torna mais nítido, recobra o ânimo, é algo que tem um sentido de intensidade. Avivamento tem a ver com intensidade. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de um avivamento espiritual. Ou seja, é preciso ter uma intensidade espiritual. E para mim, eu tenho uma convicção de que um avivamento espiritual, ele sempre será consequência da unidade, da reunião de pessoas que experimentaram o novo nascimento. Quando diversas pessoas que experimentaram o novo nascimento, elas se juntam, ali tem um avivamento. Ora, o novo nascimento é sim uma experiência de conversão. É algo que nos aponta, nos coloca numa nova vida, uma vida restaurada. É uma vida que foi restituída. Nós não estamos falando de uma vida sofrida, né? Uma vida de lamentos, nada disso. Novo nascimento aponta para uma nova possibilidade e um convite para que nós possamos fazer aquilo que é certo. Olha, avivamento espiritual é um retorno, nada mais do que um retorno a um padrão para o qual Deus nos criou. Deus nos criou para a vida, para estarmos avivados. Então, o seu Espírito quer desenvolver em nós essa vida plena. Olha, no texto que lemos hoje, aqui de Efésios, o verso 10 diz assim: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele quer fazer fluir todas as coisas. O Senhor tem interesse na sua vida. E o nosso tema hoje, abrindo essa série, é o avivamento na vida pessoal. É preciso experimentar um avivamento na vida pessoal, na minha vida. E eu quero orar com você agora nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, é esse avivamento pessoal que nós queremos. Então vem, Senhor, vem ministrar em cada um de nós o entendimento disso que Tu queres com a Tua palavra. Queremos olhar para a Tua palavra e sermos estimulados a algo novo, a algo transformado, algo transformador, Pai, que reflete no nosso comportamento. Entregamos esse instante agora aqui nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, a palavra de Deus, ela é riquíssima no chamado a um avivamento. Ela chama permanentemente e ela dá o caminho. Ou seja, a palavra o tempo todo está falando de possibilidade de transformação na nossa vida. Olha o que diz o texto de Hebreus 4:12.
Em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus quer nos auxiliar numa mudança plena de vida. E eu quero dizer para você, você não deve ser um espectador. Você não está aqui apenas na expectativa, né, ou torcendo por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você é protagonista na sua vida. Você quer ter uma vida transformada? Você quer ser esse instrumento que Deus quer te usar aqui no meio do nosso povo, na sociedade, nesse mundo pervertido? Olha, é claro que todas as pessoas que se colocam diante de Deus e têm um tempo de oração, desejam que suas orações sejam respondidas, não é verdade? Mas é preciso ter uma atitude. Olha, quando nós nos deixamos ser confrontados através da ação do Espírito Santo na nossa vida, e existem muitas formas do Espírito Santo nos confrontar, seja através da leitura da palavra, como disse o escritor de Hebreus agora, que a palavra ela é eficaz de trazer ali, né, no detalhe, seja através de momento de oração, de ministração, alguém ministrando na sua vida, a ministração que nós recebemos, sei lá, de que maneira for, né, quando nós temos o nosso coração ali entregue diante de Deus, nós seremos confrontados sempre pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a ação do Senhor, a quem se permite. E esse é o ponto de partida para um avivamento pessoal. Quando nós falamos de avivamento pessoal, nós estamos falando desse ponto de partida. O ponto de partida é a minha própria mudança. Eu sou responsável pela minha própria mudança. A mudança nos padrões imperfeitos que eu fui adquirindo através de hábitos, influências, enfim. Mas eu vou mudando esse padrão para um padrão que Deus vai mostrando a mim, um padrão que é bom, agradável e perfeito. E essa transformação, ela precisa passar obrigatoriamente, sabe por quê? Pela nossa rejeição ao pecado. Sim, ao pecado. Aquilo que nos tira do alvo de Deus, né? E todos nós sabemos muito bem, pecado não é uma relação de pode e não pode. Pecado é um estado que nós entramos quando estamos em desobediência. Nós precisamos entender, reconhecer e nos arrepender dos nossos maus hábitos e nos apartarmos de influências malignas sobre a nossa vida. O avivamento pessoal, ele começa quando um servo, né, quando alguém encara com honestidade a sua vida, com honestidade o seu pecado, e toma uma decisão por uma mudança pessoal. Para que o alvo seja alcançado, o alvo de Deus seja alcançado, Ele nos chama a termos uma unidade de fé. Ou seja, isso é avivamento, a unidade de pessoas transformadas, mirando o propósito, o alvo que é Cristo. Olha o que diz o verso 13 desse texto maravilhoso. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto de Efésios, aí 4, e a partir do 10 a gente leu, né, tantos ensinos maravilhosos aqui. O verso 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, tem um alvo para a nossa vida.
Existe um alvo, existe uma expectativa de Deus para cada um de nós. Então, eu quero te convidar e vamos ver aqui alguns aspectos que o avivamento verdadeiro produz. O que o avivamento verdadeiro pode gerar na minha vida? Como isso é refletido na minha vida? Então, em primeiro lugar, o verdadeiro avivamento, ele gera, sabe o quê? Ele vai gerar uma maturidade para eu discernir o erro, discernir o que é errado. O avivamento me dá essa maturidade. Maturidade, né, nos faz perceber aquilo que nós não estávamos percebendo. E é interessante destacar, que eu queria só fazer um parênteses, que a gente sabe que no Evangelho, lá em Mateus 18, por exemplo, Jesus diz que ninguém herdará o reino dos céus se não se tornar como uma criança, não é verdade? Então Jesus diz que a gente deve se tornar como uma criança. E Jesus estava destacando ali a importância de uma criança ela é dependente, uma criança ela é obediente, presumivelmente, né? Ela deveria ser obediente aos seus pais. Então, esse é o princípio. Nós nos tornamos dependentes, obedientes ao nosso Pai, que é Deus. E agora Paulo está chamando aqui a um despertamento à maturidade. Paulo está dizendo, opa, agora não é mais para ser como criança. Agora precisa ter um avivamento pessoal, eu preciso amadurecer. E olha o que ele disse no verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. E aqui Paulo está trazendo o sentido da criança, né, em um outro sentido. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo está dizendo que a gente não deve ser imaturo como criança. Tem muita gente querendo uma fórmula mágica para o comportamento humano. Como cristãos, nós temos um referencial de amadurecimento. E esse referencial de padrão, de escolhas e de comportamento vem da palavra de Deus. E nós precisamos conhecer esse comportamento. E quando Paulo diz aqui, né, ele usa a expressão todo o vento de doutrina, quando ele diz que a gente não pode ser levado por todo o tempo vento de doutrina, a gente pode hoje contextualizar essa expressão vento de doutrina, sabe como? Como seguir tendências. Às vezes a gente está ali e vai seguindo tendências. Às vezes a gente vai atrás de novidades, atrás de modismos, atrás de uma onda que se criou agora. É isso que Paulo chama de vento de doutrina. E olha, eu quero dizer aqui que as pessoas não seguem tais comportamentos necessariamente por uma maldade ou por uma irresponsabilidade. Mas muitas vezes é a imaturidade quem nos leva, ou seja, a falta de uma base, a falta de algo que me confronte naquela realidade, faz eu ir simplesmente. Isso é contraditório à liberdade. Cada vez mais as pessoas têm um clamor por liberdade, mas elas acabam se fechando em seus guetos, em suas tribos, em suas bolhas, né? A pessoa entra ali numa bolha e se alimenta daquilo. Isso é imaturidade. Você perde a cosmovisão, você perde a visão do todo. E Paulo destaca aqui que é a astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É isso que nós precisamos estar atentos. Maturidade vai implicar sim em responsabilidade, em compromisso. Olha, essa semana eu tive a oportunidade de ministrar no nosso grupo de homens aqui no Teleios. A gente ministrou, teve um encontro onde nós ministramos a importância da maturidade. E dentre os pontos lá, eu me lembro bem que eu destaquei lá que, olha, maturidade não vem com o tempo. Não é o tempo que traz maturidade. Porém, né, o tempo
ele vai nos ajudar, né? Quando eu me submeto a um processo de amadurecimento. Eu não fico maduro de um momento para o outro, necessita de um tempo. Mas se eu estou passando o tempo sem fazer absolutamente nada, não vai haver mudança. Maturidade espiritual, eu preciso entender. Ao longo do tempo, eu me submeto à palavra. Eu mudo minhas atitudes. Do contrário, nós não iremos discernir o que é errado. Não haverá avivamento se não houver maturidade. Eu preciso entender isso. Agora, o avivamento verdadeiro também vai gerar em minha vida, sabe o quê? Um crescimento em amor para servir. Crescimento em amor. Esse é o nosso segundo ponto. Crescimento em amor. Olha, quando eu falo que avivamento é um crescimento, o avivamento pessoal é uma espécie de upgrade, né, na nossa espiritualidade. Agora nós temos um propósito muito bem definido. Olha o que diz os versos 15 e 16. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Olha, Paulo destaca só aí, nesse trecho, duas coisas em amor. Sabe por quê? Porque é possível você seguir a verdade e não ser em amor. Tem muita gente que, em nome da verdade, até agride pessoas. É possível, sim. Muitas vezes você se desenvolver, você crescer, né, e edificar-se em tantas áreas e não ser em amor. Mas esse não é o que o avivamento produz em nós. O avivamento vai produzir, sim, nós sermos avivados para servir, cada um realizar a sua função. O nosso serviço deve ser cheio de um amor altruísta. Eu só posso viver a realidade daquilo que Deus tem para a minha vida quando eu estou em um amor altruísta. Eu estou olhando as pessoas, né? A generosidade passa a ser um reflexo da ação do Espírito Santo em cada um de nós. Foi assim no Pentecostes. No Pentecostes se deu exatamente dessa maneira. Antes os discípulos estavam ali só com Jesus e sugando de Jesus e querendo aprender com Jesus, e tudo mostrava o que é que o nosso mestre tem e me ensina e me dá e me faz. Quando houve o Pentecostes, quando houve o avivamento, eles saíram e se doaram completamente. Eles se encheram de uma compaixão pelos perdidos, de amor por todas as pessoas. O meu crescimento pessoal, ele vai me levar a necessariamente servir cheio de amor. Cheio de amor. Porque se eu estou servindo sem amor, isso é fugaz, é pueril, isso não se sustenta. Eu preciso experimentar o avivamento pessoal que vai encher o meu coração de amor, para que eu possa, sim, servir as pessoas. Mas em terceiro lugar ainda, o verdadeiro avivamento também vai gerar na minha vida, sabe o quê? Vai gerar uma mudança de comportamento e uma evidência da nova vida. Olha aqui, isso é a chave. Isso é o que as pessoas verão em cada um de nós. Isso determina quem realmente teve uma experiência de avivamento pessoal. Gente, não podemos falar de avivamento pessoal sem mudança de comportamento. Não dá. Dizer, aquela pessoa agora foi avivada e continuou do mesmo jeito. Não dá. Olha o que diz a sequência do texto, a partir do verso 17, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais
como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Gente, olha, eu tenho uma convicção, sabe de quê? De que pessoas más, elas eventualmente fazem coisas boas. Faz, claro. A pessoa não é má o tempo todo, eventualmente ela faz alguma coisa boa. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que pessoas boas, elas não podem, eventualmente, ficar fazendo coisas más. Eu preciso mudar. Eu não posso me acomodar com coisas más. Dizer com aquela, sempre se diz, mas todo mundo erra. É verdade, todo mundo erra, mas esse não é o meu chamado. Se eu tenho um avivamento, eu não quero mais errar. Eu não posso permanecer no erro. É preciso evidenciar o novo nascimento, o avivamento no meu comportamento. Paulo segue aqui no verso 22, presta atenção. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Gente, mudança sempre vai começar com uma decisão. Sempre. Sempre começa com uma decisão. Mas olha, não é apenas com uma decisão. Eu decido para que intencionalmente eu possa ter atitudes coerentes. E não se trata aqui de querer comparar, com ninguém, ou simplesmente querer estabelecer agora um código moral de conduta religiosa. Não, porque é um religioso, e ali... Não é uma transformação de fora para dentro. É uma transformação interior, é de dentro para fora. Não é, eu não vou fazer errado porque as pessoas estão me olhando. Eu não tenho mais a intenção, a vontade, o desejo de fazer. Eu preciso me despir do velho homem e me revestir do novo. Olha só o que diz: criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E olha, esse texto de Efésios, ele parece falar por si só. Poderia nem estar pregando aqui, bastava a gente ficar lendo e prestando atenção. Porque olha o que diz a sequência aqui, nos versos 25 em diante. Olha só, diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com os que tiverem necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Gente, esse texto aqui, só aqui tem algumas dicas. Abandonar a mentira. Eu preciso abandonar a mentira. E muitas vezes pessoas se utilizam da mentira, da mentirinha. Vamos chamar da mentira, vamos chamar da mentirinha, porque parece que quando a gente bota no diminutivo, a gente dá uma diminuída. Não, é para abandonar a mentira, definitivamente. O que furtava, não furte mais. Você vai dizer: não, mas eu não sou ladrão.
Olha, furtar é tirar, é retirar tudo aquilo que não é meu. Então tem muita gente furtando posições de pessoas, furtando sonhos, furtando possibilidades, é se aproveitando, é passando na frente, é a esperteza de tomar algo que não lhe pertence, mas que era de outro. O simples furar uma fila é um ato de furto, está furtando a posição de alguém. Ele diz que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. O que é que nós temos falado? Olha, religiosidade, ela pode mudar a aparência de muita gente, mas só o avivamento é capaz de mudar o interior e as motivações. Isso não nos dá o direito de ficar comparando ou julgando, apontando para outras pessoas, mas nos obriga. Porque às vezes a gente lê a palavra e identifica, puxa mesmo, fulano é assim, cicrano é assim. Não. Conhecer a palavra, ser avivado, faz a gente humildemente olhar para dentro, para a minha postura, o que é que eu tenho feito. Isso necessariamente me conduz a um arrependimento. Não haverá transformação interior sem arrependimento. Só assim, só arrependido com o avivamento, nós teremos mais uma consequência que eu quero compartilhar com vocês. Afinal de contas, em quarto lugar, o verdadeiro avivamento gera em minha vida, sabe o quê? Emoções pessoais saudáveis, comigo e com o próximo. Isso é a certeza de que o avivamento produz cura, produz libertação. Libertação na alma, libertação no espírito. Olha o que diz os versos 31 e 32, diz assim: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Gente, olha, quando alguém está escravizado, está necessariamente sujeito àquilo que lhe é imposto. Quando a pessoa está escravizada, ela não tem escolhas. Ela não tem escolhas. Mas Paulo está dizendo, livrem-se, livrem-se, libertem-se. Libertação é não estar mais sob um jugo de escravidão. Você pode ser livre. Cristo, Ele nos libertou. Cristo foi à cruz para nos libertar de todo o mal, de todo o jugo de escravidão. Então, gente, eu digo aqui, sem medo de errar, o mal que nós cometemos é fruto da nossa escolha. É uma escolha que nós fazemos pelo mal. E se nós escolhemos pelo mal, compete a nós escolhermos não fazer mais aquele mal. Avivamento pessoal, ele produz uma restauração capaz de nos libertar e trazer emoções saudáveis. Olha, o verso é tão claro, quando ele fala aqui da amargura. Olha, a amargura, você sabe o que é amargura? Amargura é assim, uma má vontade. Uma má vontade, com você mesmo ou com alguém. Isso é amargura. Pessoas se relacionam com amargura. É de má vontade com as pessoas. E ele está dizendo, livre-se disso. Isso não faz bem para você não, meu filho. Isso não é bom para você não, minha filha. Indignação. Às vezes a gente fica indignado com algumas injustiças, é verdade. Mas a indignação que ele traz aqui, em outra versão, traz como cólera. Essa indignação é uma raiva furiosa,
que anda ali, ó, junto, lado a lado com a ira. Então, é uma fúria. E as pessoas às vezes estão furiosas com todas as coisas. Isso também é escravidão. Gritaria aqui é um falar agressivo e exaltado. Sabe, tipo assim, gente barraqueira, né? Tem os barraqueiros assim, né? Tem um barraqueiro espiritual também, né? Gente que só se estabelece na tensão, tem que estar brigando com todo mundo. É gritaria, é na briga. Calúnia. Ele fala para se livrar de calúnia ou blasfêmia. Sabe por quê? Caluniar, blasfemar, é um ato de covardia. De covardia. É uma covardia proposital para prejudicar alguém. É quando eu faço alguma coisa intencional para prejudicar alguém. E por fim ele diz ainda assim: livre-se de toda maldade. Não é de alguma das maldades, das maiores maldades, não, de toda maldade. Em outras versões fala de malícia. Sabe por quê? Porque a maldade aqui é associada a uma mente que está tramando o mal, está pensando o mal, e o mal é sempre contra alguém, ou contra si mesmo, muitas vezes. E é preciso se libertar. Sabe por quê? Porque não dá para viver assim. Não dá para viver assim. O Senhor vem e capacita a sua igreja, para que, através, seja de programas, seja de estratégias, seja de dons que dá para algumas pessoas, as pessoas possam se ajudar mutuamente e possa haver cura emocional. É possível viver cura emocional. As suas emoções podem ser transformadas. E isso vem com o avivamento. Gente, essas atitudes aqui não são parte de uma fórmula mágica. Não. Mas são requeridas de todo real discípulo de Cristo. Então eu quero te convidar para que, orando com humildade, nós possamos examinar o nosso coração. O avivamento, eu já disse no início, ele se dá numa coletividade. Mas o nosso tema hoje é o avivamento pessoal. Para que haja avivamento na coletividade, precisa ter um avivamento pessoal. Começa com cada um de nós. Arrepender-se, render-se diante do Senhor. Aonde está a sua confiança? Coloque a sua confiança em Deus, pois só o seu Espírito pode nos convencer de todo pecado, da justiça, do juízo. É o seu Espírito que produz avivamento em cada um de nós. Nós somos selados por esse Espírito. Eu quero te convidar para, nessa oração, a você desfrutar do avivamento na vida pessoal. Seja por meio de uma vivificação, né, espiritual, que vai produzir para outros também. Então, recapitulando, desfrutamos do avivamento espiritual com maturidade para discernir o erro. Eu quero te convidar para que você possa crescer em amor para servir. Você mude o seu comportamento. Essa é a evidência. Precisa evidenciar a nova vida. Que você esteja disposto a desenvolver emoções saudáveis. Eu quero orar com você, porque avivado, você se libertará de todos os seus medos, de todas as suas dúvidas, tomará decisões acertadas. Pai, em nome de Jesus, é humildemente que nos colocamos diante do Teu Espírito. Humildemente nos colocamos, Senhor Deus, na certeza de que não é apenas um desejo pessoal, mas avivamento
a vida pessoal é um propósito. Foi para isso que Jesus se entregou por nós. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Que nós possamos, Pai, nós possamos experimentar esse avivamento pessoal, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Renda-se ao Senhor. Não haverá arrependimento sem rendição. Deus abençoe.